Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, venha abençoar o dia de vocês, um dia de muita vitória, de muita paz e alegria, amém? Vamos aqui mais uma vez para mais um vídeo a respeito da palavra de Deus, que é a que nos edifica, que é a que nos abençoa e que nos ajuda nesta caminhada, amém? Vamos falar a respeito da palavra de Deus. E o tema hoje é o perigo da incredulidade disfarçada da fé. Hoje vamos falar a respeito da incredulidade, que é o que tem acontecido muito hoje em dia com o pessoal. E muitos dizem que não acontece com ele, que ele não está incrédulo. Mas sabemos que está sim. Amém? Vamos então a respeito. Porque a gente sabe que nem todas as pessoas que dizem eu creio realmente têm a fé de verdade, né? Eu creio que muitos de vocês devem conhecer pessoas assim, que diz que crê, que acredita, mas não tem a fé de verdade de acreditar em Deus, né? Porque a Bíblia mostra disso claramente o povo de Israel. E o povo de Israel viu milagres, viu Deus abrir o mar, viu provisão no deserto, mas mesmo assim viveu na incredulidade quando aquele povo é resgatado do Egito, né? Aí o povo continua incrédulo, que foi tanto que Arão teve que fazer aquele bezerro de ouro para que eles pudessem orar ali, que estava clamando ali por alguma coisa para adorar ali, né? Então isso não é só coisas do passado, é coisas dos dias atuais também, porque hoje tem muita gente dentro da igreja que canta, que levanta a mão, que posta versículo, mas no coração não acredita que Deus realmente pode agir, né? No tanto de pessoas que vê Deus fazendo isso tudo, ele dentro da igreja canta, levanta a mão, às vezes até prega a palavra de Deus, põe versículozinho bonitinho na internet, mas ele não acredita que Deus pode agir fielmente a respeito do que ele tem orado, do que ele tem pedido. Então isso é viver na incredulidade, porque a incredulidade moderna não é negar Deus com palavras, é viver como se ele não fosse agir. Sabe aquela pessoa que começa a orar pedindo a Deus um emprego e começa ele mesmo a duvidar da oração que ele faz? Será que Deus vai me dar? Então, isso é incredulidade, porque é você orar e você confiar que Deus vai lhe dar um emprego. É você orar e confiar que Deus vai te dar o que você tem orado. Isso é oração com fé. Agora, se você começa a duvidar, isso é incredulidade, sabendo que Deus pode fazer. Porque Jesus enfrentou isso, que a Bíblia Sagrada mesmo, lá em Marcos capítulo 6, está escrito, que ele não fez muitos milagres em sua própria terra, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Lá em Marcos 6, depois aconselho vocês a ir lá e olhar, e observar e ler, vocês vão ver que Jesus operou tantos milagres em tantos outros lugares. Mas quando ele foi para a sua cidade mesmo, né, ali não operou milagre, porque ali o povo falava que é Jesus, filho de José e de Maria, não acreditava que ele poderia fazer tantos milagres. Então o próprio Jesus mesmo fala que o profeta em tua casa não tem tanta honra, né? Você pode ver isso depois na Bíblia, né? Então depois eu aconselho vocês a ler lá em Marcos 6, viu, a respeito disso. Porque o próprio Jesus curava, libertava em outra cidade, mas na cidade natal dele não pôde fazer isso, porque o povo era incrédulo. Porque a incredulidade, ela limita aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa. A incredulidade, ela te coloca dentro de uma bolha ali, ó, e aquela bolha ali você não consegue receber os milagres de Deus, por causa que você está ali preso dentro daquela bolha ali e não tem como você sair, né? Então, a incredulidade limita ali o poder de Deus. O povo incrédulo, ele demora mais a receber, né? Então, não é porque Deus não tem poder, né? É porque o coração da pessoa está fechado. E a gente vai ler na Bíblia que Jesus, toda vez que curou um milagre, que fez um milagre ali, Jesus Cristo não falou minha fé, ele falou a tua fé te salvou. Então, coração aberto que você vai receber, né? Então, muita gente diz, se Deus quiser, ele faz. Mas no fundo, pensa, né? Eu acho que ele não vai fazer, que é o que eu estou falando. Tem gente que ora pedindo, mas se Deus quiser, ele faz. E depois também, será que Deus vai fazer? Será? Não, isso é incredulidade. Então, pare com isso, porque isso é incredulidade disfarçada da fé, disfarçada de fé. A incredulidade é perigosa porque ela te impede de viver promessas que já estão disponíveis para você.
Tem promessa que você vai viver por de muito tempo quando você passa a acreditar 100% a Deus, que você abandona a incredulidade, né? Porque lá em Hebreus 3 diz, a Bíblia fala que o povo não entrou na promessa por causa da incredulidade. Aquele povo que andou no deserto não entrou na terra prometida por causa da incredulidade deles, né? Eles eram muito incrédulos, então Deus não deu a oportunidade. Né? Então, assim, não foi falta de oportunidade de eles entrar lá, foi falta de fé. Né? O que faltou foi essencial, foi a fé. Então, acontece isso com o povo incrédulo, deixa de viver uma bênção maravilhosa, que era a terra prometida. Né? Então, vamos pensar comigo. Quantas promessas você já ouviu, mas não acredita de verdade? Você já deve ter ido na igreja e alguém te falou de alguma promessa que Deus tem para você e às vezes você não acredita que é de verdade e pronto. Quantas vezes você ora, mas já esperando que não vai acontecer? Quantas vezes você entrega algo nas mãos de Deus e você mesmo se pergunta, fala aqui, será que vai acontecer? Será que vai acontecer isso mesmo? Então, não acontece incredulidade, mas eu tenho uma boa notícia para você. Isso pode mudar hoje, se você passar a acreditar. Porque fé não é só falar, fé é agir. Fé é confiar mesmo quando você não vê. Porque a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquela coisa que você não se vê. Entendeu? Então essa é a fé. É você não ver, mas você acreditar que Deus pode fazer. Porque a fé diz, Deus pode, Deus faz e eu vou continuar acreditando que o Senhor vai fazer. Ei, para você está orando por uma causa, acredita que Deus vai lhe dar. Pare de duvidar, pare de ser incrédulo, seja um fiel cristão. Acredite que Deus pode conceder na sua vida a vitória que você tanto tem pedido. Amém? Que você possa curtir, que você possa comentar aí se você é incrédulo ou não. Amém? E que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas e possa estar me seguindo. Não deixe de me seguir para que esse vídeo venha alcançar mais vidas. Amém? Fique todos na paz, que Deus abençoe.